Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias. Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. E só para sintetizar aqui, nós estamos expondo o capítulo 9. E a última exposição foi dos versículos 1 a 8, aonde nós falamos aqui, abordamos sobre Alexandre o Grande e suas conquistas militares. Alexandre o Grande foi um imperador do Império Grego e ele morreu no auge, com 33 anos de idade, e há várias especulações sobre a sua morte. E depois da sua morte, o seu império, o seu vasto império, foi dividido entre os seus 4 principais generais. E os versículos de 1 a 8 do capítulo 9 de Zacarias, ele está abordando isso, as conquistas militares de Alexandre o Grande. E a partir do versículo 9, nós faremos agora a exposição dos versículos 9 a 17, ele vai falar do Messias, da chegada do rei. E há uma diferença entre Alexandre o Grande e o Messias. Alexandre o Grande morreu, o Messias é eterno. Alexandre o Grande sucumbiu, o Messias nunca sucumbe. Alexandre o Grande, o seu império foi esquecido e ficou nos anais da história e nos livros de história. Mas o Messias, o seu reino não tem fim, pois ele é eterno. Então há esse contraste. O reino de Alexandre o Grande, que passou, acabou, demoliu, ficou para a história, não existe mais, e o reino do Messias, que permanece para todo sempre. E a partir do versículo 9, nós veremos aqui, versículo a versículo, verso a verso, o que esses versículos têm a nos dizer, a nos ensinar. E a partir do capítulo 9, eu falei na última exposição, a visão muda completamente. Muitos estudiosos falam que não foi Zacarias que escreveu o capítulo 9, a partir do capítulo 9. Ele escreve até o capítulo 8, aonde você vê ele falando do templo, ele falando de Zorobabel, de Josué, que era o sumo sacerdote. Zorobabel era governador. Mas a partir do capítulo 9 muda-se completamente o cenário. Mas nós somos ortodoxos, cremos que foi Zacarias que escreveu. E aqui ele contrasta tanto o presente de Israel como o futuro glorioso, o futuro majestoso. Aqui ele aborda sobre o milênio, nós veremos aqui nas exposições. Ele irá falar sobre o milênio, o reinado milenar de Cristo, de 1000 anos. Eu sou pré-milenista, eu não sei você, mas eu creio em um milênio literal. E ele aborda isso aqui. E interessante que, assim como Malaquias e assim como Ageu, inclusive ele foi contemporâneo de Ageu. Ele foi contemporâneo de Ageu. Ele começou a profetizar quando ele era jovem, possivelmente solteiro, e Ageu já era um pouco mais idoso. E ambos profetizaram juntos. Só que ele vai muito mais além. Ele também fala, assim como Ageu, da reconstrução do templo. Ele fala do empenho do povo em relação à casa do Senhor. Mas Zacarias vai muito mais além. Numa única noite, ele teve 8 visões, que começa do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8. E nós abordamos aqui também visão a visão. Se você não assistiu ou não está acompanhando essa série, tanto essa aqui de Zacarias como a série de Romanos, assista e seja edificado. Então, depois dessa rápida introdução, para não ficar repetitivo em todas as exposições, vamos para o texto. A chegada do rei. Zacarias,
capítulo 9, do 9 ao 17. Depois dele falar das campanhas militares de Alexandre o Grande e do Império Grego, ele agora vai falar do Messias, da chegada do Messias. Olha só o versículo 9 do capítulo 9 de Zacarias. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E quando você olha para esse texto, e Mateus, que escreveu para uma comunidade judaica, ele cita o Antigo Testamento o tempo todo, os profetas. Várias vezes no Evangelho de Mateus, você vai ver ele falando, citando. Isso se cumpriu porque o profeta falou assim, falou assado e assim sucessivamente. Isso se cumpre porque isso foi dito pelo profeta, para que se cumprisse a Escritura. E no capítulo 21 de Mateus, você vê claramente, capítulo 21, essa promessa se cumprindo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque no Antigo Testamento você tem a promessa do Messias. No Novo Testamento você tem a realidade. No Antigo Testamento você tem a sombra. No Novo Testamento você tem aquilo que é concreto, a realização. O Novo Testamento está escondido no Antigo. E o Novo Testamento explica o Antigo. E é interessante que o capítulo 21 é justamente isso que Mateus vai citar. E os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar. E também João também registra. Marcos capítulo 11, de 1 a 11. Lucas capítulo 19, do 28 ao 40. E João capítulo 12, do 12 ao 19. Os 4 evangelhos registram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde essa profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, se cumpre. E aqui nesse texto, tá, nós temos algumas verdades. Como, por exemplo, o texto vai nos mostrar 4 características do Messias. A primeira característica do Messias é o seu caráter. Quando o texto fala assim, eis que o teu rei virá a ti, justo, mostrando que o Messias é de caráter. Todos os reis humanos são duvidosos. Todos os reis humanos são corruptíveis, são corruptos, são homens que o poder acaba moldando o seu caráter, moldando a forma de ser, moldando a forma de falar. A maioria deles são arrogantes, presunçosos, e naquela época os reis pagãos se achavam deuses, divindades, gostavam de ser adorados, cultuados, reverenciados. O Messias, não. O Messias é justo porque ele é de caráter. Ele é de caráter. Eis que o seu rei vem até você, justo. Essa é a primeira característica, o caráter do Messias. Depois você tem a bênção do Messias. O Messias, ele é abençoador. Quando o texto fala assim, justo e salvador. Justo e salvador. Então o Messias não é só de caráter, ele é abençoador. O Senhor manda o Messias vir até o povo para resgatar o povo, para salvar o povo, para abraçar o povo. Em Deus, em Cristo Jesus, Deus abraça todas as pessoas. Em Cristo Jesus, vou repetir, Deus abraça o pobre, Deus abraça o órfão, Deus abraça o oprimido, Deus abraça o cansado, Deus abraça aqueles que não têm esperança, porque Cristo Jesus é a realidade. Cristo Jesus
é o Senhor. Cristo Jesus é o Salvador. Então, ele veio trazer bênção. Inclusive, nós estamos chegando no Natal. E o que é o Natal para mim? O Natal simplesmente é a visita de Deus aos homens. Natal é a visita do Salvador, a visita do Rei entre os pobres, entre os pés descalços, entre os descamisados, entre aqueles que não têm esperança. O Rei está chegando, o Rei está vindo. É isso que está falando Zacarias. E nós estamos vivendo os dias, porque o Rei já veio, o Rei entregou sua vida, o Rei nos abençoou, o Rei nos santificou, o Rei nos justificou, nos santificou, o Rei, ele nos regenerou. Então, é a segunda característica, é a sua bênção, que ele é o nosso Salvador. Depois você tem a terceira característica, que é a disposição do rei, tá? Você vê aqui a expressão que aparece na Almeida Revista Atualizada, que é humilde, né? Humilde. Ele vem humilde. Olha só o que o texto fala. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde. A versão NAA que eu estou usando, a nova Almeida atualizada, usa a expressão humilde. Isso fala da sua disposição, tá? Ele é humilde, ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não é presunçoso, ele não é nariz empinado, ele é humilde. Jesus veio como pobre. E Paulo fala, na sua segunda carta, que pela sua pobreza, ele veio pobre, porque pela sua pobreza nós nos tornamos ricos na fé, ricos espiritualmente. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus era um pregador itinerante. Jesus, ele chocou os religiosos que pensavam num rei poderoso, num rei majestoso, num rei grandioso, vindo, né, num cavalo branco, libertando o povo de Israel do domínio romano. Não, mas o Messias nasceu em Belém, se criou em Nazaré, era carpinteiro, pobre, de um vilarejo pobre, morava num lugar pobre, e alguém naquela época atribuir a Jesus o título de Messias era impossível, porque a sua disposição, ele se despojou. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, quando ele vai falar da humildade, ele usa Cristo como exemplo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele veio como homem, em forma de servo. Ele não veio para ser servido, veio para servir. Felizes são aqueles que não almejam grandeza. Felizes são aqueles que não almejam status. Felizes são aqueles que não querem aplausos, tapete vermelho, serpentina. Jesus veio, ele era o Senhor da glória, mas ele por um tempo deixou a sua glória, deixou os seus atributos por um tempo e veio como servo, veio servir. À sua disposição, ele era pobre. Ele era pobre. Não era isto que a nação esperava de um rei. Poucos dos reis da história de Israel podem ser descritos como humildes. Essa disposição não era apreciada por Israel quando o Senhor da Glória andou entre eles. Pelo contrário, eles o desprezaram e rejeitavam. E isso pode nos surpreender quando a própria Escritura profetizava que o seu Messias vindouro seria humilde. Porque humildade não pega bem. Um rei humilde, um rei que fala com todo mundo, um rei que fala com prostitutas, um rei que fala com beberrões, um rei que fala com leprosos, um rei que fala com pecadores, não pegaria bem. Pois é, esse é o nosso rei. Humilde. Humilde.
E quarta coisa do seu caráter, né? Ou características, né? A primeira é o seu caráter, a segunda é a sua bênção, a terceira é a sua humildade, a sua disposição, e a quarta é o seu controle. É o seu controle. Aqui a quarta característica do rei é que ele estaria montado sobre um jumento, sobre um asno, um filho de jumenta. Olha só. Então, Cristo, ele não escolheu, o Messias não escolheu um cavalo branco, majestoso, que era de um rei, mas ele escolheu um filho de uma jumenta. E o profeta, a profecia de Zacarias foi taxativo. Ele vai vir, ele vai estar montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E isso se cumpre cabalmente. Então você vê que nenhum rei da história se encaixa com o Messias. O Messias é o superior, ele é Deus. Depois, os versículos 10 e 11, você vê a condição do reino. Olha só os versículos 10 e 11. Destruirei os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova, em que não havia água. Ele está usando, claro, a geografia do seu tempo, falando do Eufrates, falando do povo de Israel, da situação do povo. Então, na profecia dos profetas, você vê tanto a realidade presente, a realidade histórica, a realidade cultural, como a realidade futura. Presente e futuro se mistura. E aqui nós temos a condição do reino. E nesses versículos, né, o profeta não fala da dispensação da igreja, mas ele, quem sabe aqui, está abordando sobre a glória de Cristo que vai acontecer no milênio, tá? Que vai acontecer no milênio. Então, você percebe que ele fala que ele vai destruir os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará paz entre as nações, porque o Messias, ele é o rei da paz. O Messias é o Senhor da paz. O Messias é aquele que promove a paz e não a guerra. E é interessante que esses versículos 9 e 10, rapidamente aqui, queridos, para nós continuarmos nessa maravilhosa exposição, você pode ver aqui que nós temos essas características, porque os versículos 9 e 10 fala da natureza do seu reino. Zacarias, ele trata de seu reino de graça e do seu reino de glória. Ele aborda tanto a sua primeira vinda como a sua segunda vinda. Fala tanto sobre a sua vinda em humilhação, quanto sobre a sua parúzia em glória. Tá? E você vê outras coisas aqui. Primeiro, é um reino de paz. Os versículos 9 e 10. Ao descrever o rei montado no jumentinho, o profeta descreve seu reino de paz. Ele não vem montado num cavalo fogoso, acompanhado de soldados fortemente armados, brandindo sua espada como Alexandre o Grande, mas vem para estabelecer paz entre as nações. Andrew Hill tem razão ao dizer que os reinos da Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e mesmo o reino de Davi foram estabelecidos por conquistas militares, matanças, morreu muita gente. Por contraste, o Messias irá desmantelar a maquinaria de guerra e erradicar
todo o arsenal bélico para estabelecer o seu reino de paz. Não vai ter morte, não vai ter espada, não vai ter sangue, porque o Messias veio para estabelecer a paz. É isso que os versículos 9 e 10 falam. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. Então, vai ser um domínio absoluto. E desde o Eufrates até os confins da terra. Ele usa aqui o rio Eufrates como medida. Até porque, como eu falei, o profeta fala da geografia do seu tempo, do tempo presente. Então, o presente e o futuro se misturam aqui. Tá? Outra coisa importante, o versículo 10 aqui, que o seu reino é universal. Seu reino se estende de mar a mar. Os reinos deste mundo cairão, mas seu reino dominará. Seu reino derruba todas as muralhas, triunfa sobre todas as fortalezas e conquista corações entre todos os povos. Terceiro, o seu reino é perpétuo, eterno, não tem fim. É para todo sempre, tá? É para todo sempre. E você tem as bênçãos que o povo de Deus, nós, receberemos por meio desse reinado glorioso, suntuoso e majestoso do Messias. Porque todo reino acaba. Todo reino chega ao fim. Todo reino desaba. Aonde estão os grandes impérios? O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Onde estão os grandes reis, os grandes imperadores, os seus monumentos? Morreram, acabaram, mas o reino do Messias permanece, dura para todo sempre. Graças a Deus por isso. Você pode louvar a Deus, você pode agradecer a Deus, porque nós servimos um rei eterno, aonde o seu reinado não tem fim, é para todo sempre, é de mar a mar. Graças a Deus. Graças a Deus. E o versículo 11, tá? Fala também aqui sobre o Rei Salvador e sua obra de libertação no passado. Tá? E o versículo 10 descreve o rei e o seu reino. Agora Zacarias passa a mostrar sua obra salvadora no passado. O povo que estava no cativeiro era como prisioneiro, numa cova escura e sem água. E nós temos aqui 3 fatos no versículo 11 que devem ser analisados. 3 fatos podem ser aqui analisados. Em primeiro lugar, a condição dos que estavam na cova. Estavam sem água, estavam sem suprimento. E a água é um dos principais elementos para a vida. Sem água ninguém vive. Sem água o ser humano morre. O ser humano morre. Estar numa cova sem água é o mesmo que dizer que os judeus levados para a Babilônia estavam numa situação de escuridão e total desespero. Estavam rendidos ao mais completo desespero. Tá? Mas Deus livra o povo, tira o povo da cova e dá ao povo agora a água da liberdade, a água da salvação. Segundo lugar, nós temos aqui no versículo 11 o preço da libertação dos que estavam na cova. Zacarias informa que o preço da libertação dos cativos foi o sangue da aliança. Ao fazer Deus uma aliança com Abraão, ele ratificou pela mistura do sangue de uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombo. Mais tarde, à sombra dos salientes penhascos dos sinais, Deus ampliou esse pacto de sangue com Moisés. Está em Êxodo capítulo 24, do 5 ao 8. A sua renovação contínua, tá? Ou melhor, a sua renovação contínua, podia ser vista com sacrifícios diários no templo. Mas essa aliança
alcançou seu apogeu e pleno cumprimento com o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos tirou da cova, nos tirou do laço do passarinheiro, nos tirou do charco de lodo, nos tirou da cova da escuridão do pecado. Pelo seu sangue nos comprou, pelo seu sangue nos perdoou, pelo seu sangue nos santificou, pelo seu sangue nos justificou, pelo seu sangue nos regenerou, pelo seu sangue ele garantiu para nós uma salvação eterna, derradeira e definitiva. E em terceiro lugar, tá? Nós temos aqui um método de libertação dos que estavam na cova. Deus tirou o seu povo da escravidão, do amargo cativeiro, da cova escura e sem água, mediante o seu extraordinário poder e por causa da sua maravilhosa graça. Foi a mesma coisa que ele fez conosco. Nos libertou da maldição do pecado. Nos deu a água da salvação, porque Cristo é a água, é a fonte. E a água da salvação, quando nós a tomamos, nunca mais nós voltamos a ter sede, porque essa água jorra para a vida eterna. Graças a Deus por isso. E o Messias trouxe isso. O Messias trouxe isso. E continuando aqui, essa exposição, depois dos versículos 10 e 11, nós temos aqui agora, tá? Dos versículos 12 a 17, que Deus é aquele que vence, o Messias é aquele que vence os seus adversários, os adversários do seu povo. Olha só, o versículo 12, ele fala assim: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. O Messias é aquele que virá para restituir aquilo que estava perdido, aquilo que estava cativo, aquilo que não tinha esperança. O Messias veio e ele vem para restaurar, para restabelecer. Acabou a prova, acabou a angústia, acabou o pesadelo, acabou o cativeiro. Vocês estão livres. Vocês agora são prisioneiros da esperança. Que palavra maravilhosa! Prisioneiros da esperança. Eu quero ser eternamente um prisioneiro da esperança. Eu não quero ser o prisioneiro do pecado. Eu não quero ser o prisioneiro do diabo. Eu não quero ser o prisioneiro dos vícios. Mas eu quero ser, e vou continuar a ser, um prisioneiro da esperança. Preso pela esperança, acorrentado pela esperança, amarrado pela esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. Que texto bonito, né? Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. O que ele está falando, né, envolve o contexto histórico daquela época do povo. O povo que estava cativo, o povo que estava ali totalmente sem esperança, sem ânimo, sem vigor. E o Rei Salvador, tá? Ele traz nas suas asas libertação. Tá? Ele fala aqui no versículo 12 sobre libertação daqueles que ainda permaneciam na Babilônia. Esse é o contexto histórico. Esses são convocados a voltarem. Eles são ordenados a deixarem a Babilônia. Aquela não era mais uma terra segura. O juízo de Deus passaria por lá. Jerusalém não era mais um lugar perigoso, mas uma fortaleza. Ficar na Babilônia era perecer. Retornar a Jerusalém era entrar numa fortaleza. O profeta chama esses judeus que preferiram ficar na Babilônia, depois do fim do exílio, em vez de voltar para Jerusalém, como o remanescente de prisioneiros de esperança. É como se o profeta estivesse dizendo, abre aspas, ó presos de esperança, ergo a cabeça, sua salvação vem de Sião, voltem para a fortaleza, o inimigo foi expulso, não há mais o que temer. Façam sua morada na fortaleza do cuidado e do amor de Deus, no baluarte
da sua justiça e na guarda da sua aliança. Hoje, que fortaleza é essa? É a igreja, é o rebanho universal de Deus, é o povo de propriedade exclusiva, é a nação santa, é o povo adquirido. E quem protege a igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias. Então, Cristo é a fortaleza. A igreja é a fortaleza cujo cabeça é Cristo Jesus, que guia o seu povo, que orienta o seu povo, que é o supremo pastor. E eu faço parte, você faz parte desse rebanho universal. E somos aqui prisioneiros da esperança. Eu quero aplicar essa palavra. Continue sendo um prisioneiro, amarrado, acorrentado pela esperança em Deus, o nosso Senhor. Interessante, interessante, interessante. Apesar que o contexto aqui envolve, cativeiro, mas eu gostaria de aplicar dizendo que nós já saímos do cativeiro, do pecado, do mundo, da injustiça. Nós fomos regenerados. Nós fomos regenerados. E continuando aqui, queridos, depois de falar aqui do versículo 12, tá? Nós temos aqui os versículos 13 e 14, aonde o Messias, ele é o líder do seu povo. Olha só os versículos 13 e 14. Porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor virá, o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Quando ele fala de Efraim, Efraim é o reino do norte, que no ano 722 foi destruído e levado cativo, nunca mais voltou, pelos assírios. Quando ele fala de Judá, ele fala do reino do sul, que foi saqueado, que foi destruído por Nabucodonosor em 3 ocasiões, 605, 597 e 586, que foi a última invasão, onde ele destrói, arrebenta, queima, demole o templo ali de Jerusalém, construído por Salomão. Mas aqui é uma promessa do líder, do Messias falando, tá? Que ele vai unir novamente Efraim e Judá. Reino do norte, reino do sul, se tornarão um só reino. Assim como Davi reinou, assim como Salomão reinou, assim como Saul reinou sobre as 12 tribos reunidas, Cristo Jesus, o Messias, está falando, eu vou unir vocês novamente. Porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. Não existe arco sem flecha, ou flecha sem arco. Um complementa o outro. Como você vai ter um arco na mão se você não tiver a flecha? Então ele está falando, Judá é o meu arco e Efraim é a minha flecha. Os dois estarão juntos. Eu vou trazer novamente. Eu sou o líder de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. E ele fala aqui da Grécia, Porque nos versículos de 1 a 8, ele fala das campanhas militares de Alexandre o Grande. Então, como eu falei, você vê o tempo todo o contraste entre o presente, o contexto do profeta e o futuro. Deus no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo. O Messias liderando o povo. O Messias trabalhando, trazendo a paz, a prosperidade, se levantar uma espada. E o versículo 15, você tem agora o Messias como seu protetor. Os versículos 13 e 14, o Messias é o líder do povo, unindo Judá e Efraim, o reino do norte e o reino do sul.
Aqui no versículo 15 agora, nós temos o Messias protegendo o povo. Olha o versículo 15. O Senhor dos Exércitos, e essa expressão do Senhor, Senhor dos Exércitos, aparece mais de 20 vezes aqui em Zacarias. Mais de 20 vezes. Várias vezes você vai ler o livro de Zacarias, essa expressão Senhor dos Exércitos, mostrando que é Deus que campeia, que é Deus que guerreia, é Deus que dá vitória ao seu povo, é Deus que protege o seu povo e ninguém pode atingir o povo de Deus. O Senhor dos Exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles, como se fosse vinho. E eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Ele fala do sacrifício, da bacia que o sangue dos animais eram colocados na bacia de bronze. Lembra da bacia de bronze que Deus mandou construir? E as pontas do altar, que eram 4 pontas, onde a vítima era queimada, que a palavra holocausto significa queimar totalmente por fogo, ou queimado totalmente por fogo. E as pontas do altar eram banhadas de sangue. E era isso que Deus, por meio do Messias, iria fazer com os inimigos. A linguagem aqui é de um termo militar, mas aqui você vê o Messias protetor, o Messias protegendo o seu povo. O Senhor dos Exércitos os amparará. O Messias não somente lutará pelo seu povo, mas também será um escudo, protegendo-os contra as armas dos seus inimigos. Assim, eles são capazes de derrotar os seus inimigos e, como os leões devoradores, comer a sua carne e beber o seu sangue. Claro que é um sentido figurado, né? É uma figura terrível, mas fica bem claro que esta é a figura da raiz da palavra devorar. Tá? Na ilustração de Balaão, faz de Israel, em Número capítulo 23, versículo 24. Tá? Essa expressão, né, que Balaão usa, devorar. Bem, pode ser que Zacarias tivesse em mente a palavra de Balaão, quando ele fala: eis que o povo se levantará como leoa e se alçará como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Assim, sob o comando do Messias, Israel devorará seus inimigos sem misericórdia, depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda poderia ser traduzido, os pisarão com pedras da funda. Não é subjugar com pedras de funda, como Davi fez com Golias, usando uma arma tão simples, mas sim que Israel pisará debaixo dos seus pés as pedras que os inimigos lançarem contra eles. Os ataques dos inimigos, Deus iria proteger, o Messias iria proteger. Então, no versículo 15 aqui, por mais que a linguagem seja forte, né, beber sangue, né, arrebentar com os inimigos, mas ele está falando: olha, ninguém mexe com o meu povo, ninguém mexe com a igreja, ninguém mexe com um povo que é propriedade exclusiva minha. Quem mexe com o meu povo, mexe comigo. Quem toca no meu povo, toca em mim. Quem bate no meu povo, bate em mim. Então eu sou o Messias protetor, que protege o meu povo, que dá vitória ao meu povo, que estende a mão da graça para o meu povo. E o versículo 16, nós temos o Messias como Salvador. O Messias, seu Salvador. Olha só o versículo 16. Naquele dia, essa expressão dia aqui, não é o dia de 24 horas, mas é quando ele vir, quando o Messias chegar. Tá? Ele está apontando aqui para o Messias vindouro, para Cristo Jesus, porque o Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é a realidade. O Antigo Testamento é a sombra. Eles estavam tateando. Zacarias não conheceu o Messias, mas ele falou do Messias. Ele profetizou sobre o Messias, assim como Isaías, Ezequiel e outros profetas.
Naquele dia, quando ele vier, traduzindo, né? O Senhor seu Deus o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. O rebanho, a igreja, o povo de Deus, é sempre visto como um rebanho de ovelhas. E o Messias é o seu pastor. Inclusive, quando você lê o capítulo 34 de Ezequiel, Deus ele pega pesado com os sacerdotes que estava tratando o povo mal. E os sacerdotes eram os pastores do povo, eram os líderes religiosos. E não estavam ensinando o povo a lei, estava maltratando o povo, estava saqueando o povo, estava roubando o povo. Aí Deus fala: eu vou vir pessoalmente pastorear vocês. E ele veio na pessoa do Messias, na pessoa de Cristo. Esse é o texto que está envolto, o contexto ali do capítulo 10 de João, quando ele fala que ele é o bom pastor. Ele está citando lá Ezequiel 34. Eu sou o pastor, eu vim para pastorear vocês. Eu vim dar vida, tá, pelas minhas ovelhas, porque nós somos o rebanho universal de Deus e nós temos o supremo pastor, que é Cristo Jesus, o Messias. Naquele dia o Senhor seu Deus o salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. E o versículo 17, para nós encerrarmos essa maravilhosa exposição, nós temos aqui o perfeito louvor. Nós temos o louvor do povo. O povo do Messias, depois de ver ele protegendo, depois de ver ele salvando, depois de ver ele liderando, porque os versículos 13 e 14 você tem ele liderando. O versículo 15 você tem ele protegendo. O versículo 16 você tem ele salvando. E no versículo 17 você tem o povo louvando. Até rimou, né? Até uma rima. Olha o versículo 17. Pois quão grande é a sua bondade. A bondade do Messias. Ele é bom, ele é Deus. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Pois quão grande é a sua bondade. E quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens. E o vinho as moças. É um tempo de paz. É um tempo de alegria. Acabou a guerra. Acabou o cativeiro. Acabou as brigas, porque o Messias chegou. E quando ele chegar, vai trazer alegria. Quando ele chegar, vai trazer júbilo. Quando ele chegar, vocês irão cantar. Vocês irão salmodiar. Vocês irão saltar. Vocês irão jubilar. Vocês irão glorificar. Vocês irão aplaudir, porque chegou o dia que o Messias chegou para abraçar vocês, para trazer paz para vocês, para trazer liberdade para vocês. Oh, quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Interessante, né? Interessante. Então, todos irão louvar e todos irão reconhecer que o Messias é grande, é o Senhor. Então você vê o contraste do reino do Messias, que é eterno, que é a ultra circunstancial, o reino do Messias que não acaba, o reino do Messias que é para sempre. O seu rei não morre, não envelhece, não fica doente, não é substituído, não é traído. Então, se você for comparar o reino do Messias com o reino de Alexandre o Grande, com o reino de Nabucodonosor, rei da Babilônia, com o reino de Ciro, que governou os medos e os persas, se você for comparar com os imperadores romanos, os grandes imperadores romanos do Império Romano, todos eles morreram, todos eles foram esquecidos, todos eles passaram, né, como história, ou são história hoje, onde você vê por meio da arqueologia, das ruínas, a sua glória, que é passageira, que fenece, que acabou, que demoliu e foi para o túmulo. Mas o Messias não. O Messias, o seu reino, não tem fim.
Ele governa de mar a mar. Ele governa todo o universo. Não tem eleição para tirá-lo de lá. O seu reino é para todo sempre e nós pertencemos a esse reino, o reino do Messias, o reino que é eterno, um reino que é atemporal, o reino que durará de eternidade a eternidade. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui os seus comentários, deixe seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.